Olá, galerinha do quinto ano. Bom, então a gente vai dar continuidade, né, sobre esse livro, né, que é a unidade 4. Então a gente vai ficar concluindo falando sobre esse capítulo 3, tá? Que é o uso sustentável. Bom, quando a gente fala de uso sustentável, a gente tem que falar que a gente está usando um recurso natural, mas de maneira sustentável. Como assim? Existem coisas, atitudes que a gente pode fazer para ajudar no uso sustentável dos materiais. Por exemplo, você pode optar em utilizar um transporte público ao invés de utilizar um transporte privado. Por quê? Porque vai ter um menor consumo de material que vai ser utilizado naquele produto. Você também pode fazer uma coleta seletiva, né, na sua casa. Você pode também fazer a reciclagem, a reutilização dos materiais, né? Várias atitudezinhas que a gente tem no nosso cotidiano pode ajudar a conservar e a preservar um pouco dos recursos naturais que a gente tem, tá? Então eu vou dar uma orientaçãozinha para vocês. Deixa eu passar aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando. Bom, então o que acontece? Tudo que a gente utiliza na natureza, tudo que a gente pega da natureza, vai ter um ônus, né? Vai ter uma parte que a gente vai pegar. E o que acontece é que todos os produtos e todos os serviços, né, e todos os serviços que a gente consome, direto ou indiretamente, é um recurso natural, certo? Então, o que vocês podem fazer na casa de vocês, certo? Para que você poupe as coisas de dentro de casa, para que você conserve, para que você preserve a natureza. A gente só fala, desligar a torneira quando a gente bebe água, passar menos horas tomando banho. Isso é tão fútil, isso é tão pouco em relação a tantas coisas que a gente utiliza hoje. Eu quero que vocês pensem em outras atitudes que podem fazer vocês melhorarem e a conservarem a natureza. Inclusive, essa é uma das atividades da lição de casa, tá bom? Bom, então quando a gente fala em uso sustentável, a gente vai estar utilizando os recursos, tá? De forma que a gente planeje o melhor modo de consumir sem que ele acabe, né, dando direito de uso às próximas gerações, ou seja, gerações futuras. Certo? Então, esse uso sustentável faz com que a gente utilize hoje, mas que a gente utilize de forma responsável para que nossas próximas gerações, nossos netos, bisnetos, tataranetos e filhos, possam usufruir com a mesma qualidade que a gente usufrui hoje. Tá? E existem algumas maneiras, né, de uso sustentável, que a gente já viu sobre isso. A gente pode falar aí do consumo consciente, né, que vai evitar a escassez, né? Porque quando a partir do momento que você consome de forma consciente, você consome de forma sustentável. Você tem noção do que você está fazendo, você tem responsabilidade sobre isso, tá? Então, quando você fala reduzir de forma consciente, você reduz o consumo, né? Que vai contribuir para quê? Para a diminuição da extração desses recursos naturais, vai diminuir a quantidade de energia, de água que vai ser utilizada na produção e fabricação daquele determinado produto. Bom, reciclar, como o próprio nome já diz, é fazer de novo, tá? Então, quando a gente faz uma coleta seletiva, a gente pode ter ali materiais que são recicláveis, que podem voltar para a fábrica e virarem novos objetos. Ainda assim, você pode fazer a reutilização de alguns materiais, né? Por exemplo, aqui em casa eu utilizo muito o saquinho de supermercado como saco de lixo. Eu não compro saco de lixo, eu uso saco de supermercado. Aqui a água que sai da máquina de lavar, que está suja, são algo que a gente usa primeiro para lavar o banheiro, né? Então isso tudo já economiza, né? Água, economiza energia, tá? Bom, economia de água, né? O consumo excessivo de água pode esgotar as fontes de água doce e provocar falta de água apropriada para o consumo humano. Foi o que eu falei, que já está acontecendo isso, tá? Bom, então continuando, né? Proteção dos ecossistemas e dos seres vivos. Como os seres humanos muitas vezes não têm responsabilidade, né, foram criadas políticas públicas, conferências, encontros para descobrir, né, sobre essa questão da ecologia, do ecossistema que a gente está trabalhando. Né? Então, através dessas conferências, dessas reuniões, como a conferência Rio Mais 20 que a gente viu, né, que eu pedi para vocês pesquisarem, né, esses tipos de encontro, de conferências, formam legislações, né, formam leis que vão proteger aqueles ecossistemas, né, e todos os fatores biológicos, todos os fatores que são vivos ali, tá? E aí, um dos exemplos que a gente tem são as unidades de conservação que a gente tem,
né, em cada local. Essas unidades de conservação, que são restos, né, de mata nativa, são importantes para a área porque servem como um pulmão vegetal daquela cidade, daquele ambiente. É ali que vai ter realmente a troca de respiração, né, quando a planta consome esse gás oxigênio, né, que é todo produzido pela gente, e libera para a gente o oxigênio, tá? Bom, além dessa legislação que eu falei, né, tem essas políticas públicas e também tem a nossa consciência individual, né, que acaba, se você tem uma consciência individual, acaba se tornando, ao passar do tempo, uma consequência coletiva, né, seria o mais correto a falar. Vamos aqui fazer essa atividade. Bom, quais são os benefícios, né, da reciclagem do lixo? Aí aqui eu já fiz anotação de algumas respostas, aí eu quero que vocês acompanhem comigo. Bom, então ela reduz o consumo de matérias-primas, economiza água e energia utilizadas na produção de materiais novos e a diminuição da produção do lixo, né, desse resíduo. Se o lixo não é reciclado, para onde ele vai? Bom, o lixo ele não é reciclado, ele vai lá para o aterro sanitário, né, e lá ele é descartado sem nenhum tipo de preparo, tá? Então, ele geralmente vai para esse aterro sanitário. Deixa eu só ver aqui a orientação que ele está passando. Ah, sim, a gente já conversou com isso na aula, né? A gente tem aqui o aterro sanitário, né? Que é ali que a gente chama de barradão, tal, que o pessoal até brinca, né? Mas ali a gente tem um aterro sanitário, certo? Esse aterro sanitário, ele muitas vezes ele não é impermeabilizado, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Pesquise e discuta com os colegas a forma mais adequada de condicionar e tratar o lixo produzido pelos seres humanos. Bom, então vocês vão ter que procurar aí, né? Informações sobre os aterros sanitários que tem aqui em Salvador, né? Se esses aterros eles são estruturados para gerar menor impacto ambiental, né? Vocês também têm que eu quero saber de vocês também, dentro de casa, vocês fazem uma coleta seletiva, vocês reciclam material, vocês reutilizam material, né? E esse lixo orgânico, vocês conseguem transformar aquele lixo orgânico em adubo orgânico, como a experiência que a gente fez lá. Por que adubo? Porque ali vai ter decomposição, né? Quem vai estar decompondo são bactérias, fungos, certo? É importante, tá, gente, a gente isolar o lixo e ter cuidado com o manejo dele para ele não contaminar o solo. Leia o texto. Observe a imagem e responda as questões. É possível produzir objetos visando a conservação dos recursos naturais. São formas mais sustentáveis de produção, que impactam menos o meio ambiente. Floresta para todos, para sempre. Tá, vamos ver. Antes de iniciar a atividade, vocês conhecem desenvolvimento e expliquem. Bom, a gente já viu, né, o que são ações sustentáveis. Ações sustentáveis é quando a gente utiliza aquele recurso natural, mas com responsabilidade para que aquele recurso não se acabe, não fique escasso no nosso planeta e que outras gerações também possam utilizá-lo, tá? Você já viu esse selo em algum objeto, né? Qual? Eu já vi esse selo em um shampoo, tá? Qual é a importância, né, desse selo? Vamos ver aqui na letra B. O selo certifica que a madeira usada na fabricação do produto é de origem sustentável, impactando menos o meio ambiente. Isso é muito importante. Bom, isso aqui eu pedi para vocês fazerem, né? Listando estratégias de preservação de biodiversidade. Isso eu explico porque essas estratégias são importantes, tá? Então, é essa atividadezinha aqui, tá? Dessa questão 5, que eu quero que vocês façam no caderno, tá? Que a gente vai discutir numa próxima aula, tá bom? Vamos ver aqui a página 38 e 39. Eu acredito que tenha acabado o capítulo, então reviravolta. Bom, e aí eu queria falar com vocês aqui para que a gente respondesse, né? E também para ser uma forma de vocês estudarem para a prova. Então, vamos lá. Explique o que são recursos naturais. Recursos naturais é todo aquele material que é retirado da natureza e que vai servir para o nosso uso, para nos dar sobrevivência e qualidade de vida. Tá? Vamos ver aqui a resposta.
São elementos da natureza que o ser humano utiliza para as suas atividades, como eu falei. Dê 3 exemplos de recursos naturais não renováveis. A gente vai ter aí o petróleo, a gente vai ter aí o gás natural, a gente vai ter aí, ó, outros minerais, tá? Tudo isso que demora para ser formado na natureza, logicamente, né? Vai demorar pra gente. Vamos lá. Utilize seus conhecimentos sobre biomas e recursos naturais para ajudar o robô José a cumprir suas missões na atividade interativa. Robô e suas missões de salvamento. Então depois vocês vêm aqui, ó, e fazem essa atividade, tá bom? Quinta questão. Observe a imagem e responda as questões. O que ela apresenta aqui? A gente tem aqui um quadro de desmatamento, né, dentro de um ecossistema. Você acha que é possível reverter esse processo? Sim, com certeza. Plantando, né, a vegetação nativa, tendo cuidado, criando unidades de conservação daquele local. Bom, então, essa área de desmatamento não só desmatou a flora, mas também todos os seres vivos que viviam naquele ecossistema ali. Leia o texto e responda as questões. Geração anual de lixo eletrônico passa de 40 milhões de toneladas. Em 2016, o mundo gerou 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico, 3,3 milhões de toneladas, 8% a mais do que em 2014. A parte indigesta é que apenas 20%, ou 8,9% de toneladas do montante descartado foi reciclado. Se continuarmos nesse ritmo, a produção de sucata pós-moderna poderá chegar a 52,2 bilhões de toneladas em 2021. Computadores, celulares e outros gadgets descartados como lixo são ricos depósitos de ouro, prata, cobre, platina, entre outros materiais de valor. Lembrando que esses materiais, como a gente está falando, todo esse minério ele não é renovável, tá? E ele fica na natureza por longos anos. Devido à composição heterogênea desses materiais, reciclá-los com segurança é complexo, caro e exige pessoal capacitado. Na maior parte do tempo, não é isso que ocorre. Através de processos de reciclagem informais, metais pesados como chumbo, certos são frequentemente liberados no meio ambiente. Atualmente, 67 países têm regulação nesse sentido, 44% a mais do que em 2014. Mas, leis sozinhas não dão conta do desafio. É preciso fiscalizar a cadeia de produção e descarte, além de estimular a reciclagem adequada desses materiais. E, claro, também cabe a nós, consumidores, realizarmos compras mais conscientes e descarte adequado. E faltou para mim uma coisa aí. Investir em educação de base, né? Educação ambiental de base, porque isso vai conscientizar a população. Então, as crianças de hoje vão virar adultos conscientes e sustentáveis, tá? Então, qual é o problema relatado no lixo, né? O descarte desses resíduos eletrônicos que ficam na natureza por muitos anos. Pesquise atitudes que as pessoas podem ter para reduzir esse tipo de problema. Vamos lá. Existem, por exemplo, pilhas, baterias que vocês podem jogar esse material em locais próprios, né, para isso. Né? Existem locais de coleta. Tá? Então, vamos lá. Respondendo a letra A, né, o aumento da quantidade de lixo eletrônico descartado nos últimos anos, o que gera muitos poluentes e prejudica o meio ambiente. Tá? Além disso, o texto também aborda a dificuldade de reciclar esse tipo de material. Tá? Então, é justamente isso. 7ª questão. Observe a charge e responda a questão. Vamos ter que mudar? Sim, os nossos hábitos. Tá vendo? Eles estão em cima da casa e vários lixos ao redor. Olha que charge engraçada. O que a mulher e o homem quiseram dizer? O que vocês acham que eles quiseram dizer? Isso aqui é a consequência, gente, de um consumo excessivo e sem responsabilidade, um consumo nada sustentável, né? Ela pergunta se eles terão que se mudar da casa por conta da quantidade de lixo que é produzido. E aí o marido fala, não temos que mudar de casa, a gente tem que mudar os nossos hábitos, né? Então, essa charge ela é bem interessante, tá, pessoal? Porque ela vai
fazer vocês refletirem um pouquinho. Vamos lá. Bom, e é isso, tá? A gente termina, encerra nosso capítulo, nossa unidade aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima avaliação, tá? Na nossa avaliação vai cair sobre o biomas, né? Que vai ser lá o livro Unidade 3 e vai cair também o livro Unidade 4, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau, turma.